Oi, tudo bem? Uma parábola do Senhor Jesus. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Diga a vocês que esse desceu perdoado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Palavras do Senhor Jesus. Você sabia, olha só que interessante aqui. O Jesus conta que o fariseu orava consigo mesmo. Ou seja, a oração do fariseu era dele para ele mesmo. A oração dele não entrou na presença de Deus. Ele não conseguiu invocar a Deus. Ou seja, existe dois tipos de oração. Uma oração que invoca a Deus e uma oração que ventila palavras para nós mesmos. Tem gente que presenteia a si mesmo. Você viu esses dias nas redes sociais? Uma mulher comprou uma bolsa cara, uma influenciadora, e disse: mimimei, mimimei. Tem gente que presenteia a si mesmo. Tem gente que elogia a si mesmo. Ó como eu sou bom, ó como eu sou caro, ó, né? E tem pessoas que oram para si mesmo. E tem pessoas que oram a Deus e entram na presença de Deus, abrem a garganta da alma com sinceridade e invoca a Deus. E por que eu estou falando hoje sobre esse assunto? Porque hoje eu gostaria de falar sobre a religião, uma doença chamada religião. Em primeiro lugar, religião é coisa boa, não é coisa ruim. E por quê? Porque a religião, ela liga o homem a Deus. E qual é a religião que é boa? Aquela que tem Jesus Cristo no centro. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus santifica, Jesus restaura, Jesus renova, Jesus dá esperança. Essa é a religião boa. Religião boa é aquela que nos melhora. Você olha para trás quem você era e você vê quem você se tornou. E você fala, verdadeiramente, essa religião está melhorando. Então essa religião é boa. E qual a religião que é ruim? A religião do fariseu aqui que Jesus está falando. É sobre essa religião que nós vamos refletir hoje. A religião do fariseu. Entendeu? Por quê? Porque religião, ela é uma coisa que a gente faz. Então, religião pode ser uma coisa boa e uma coisa ruim. E por que isso? Porque religião é algo que a gente faz. Tem pessoas que fazem religião com espiritualidade e tem pessoas que fazem religião por religiosidade. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele está falando sobre o amor, ele diz sobre essa religião. Ele fala, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse sabedoria, ainda que eu tivesse conhecimento, ainda que eu desse toda a minha fortuna, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, seria como um sino que faz barulho, mas vazio por dentro. Essa religião ela é ruim. É a religião que Jesus disse, olha, este povo me confessa com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa religião é ruim. A religião que Jesus disse, olha, não faça como os fariseus, que oram para ser vistos pelos homens, que jejuam para ser vistos para os homens, que dê esmolas para ser vistos pelos homens, que gostam dos primeiros lugares, amam os status, homem ser aplaudido pelos homens, que justifica a si mesmo. Essa religião que é ruim. Essa religião que é uma doença que faz mal. A religião, ela é a maior inimiga do evangelho. Se você for pegar a história da igreja, com exceção dos 300 anos de perseguição do Império Romano, que a igreja não teve paz por 300 anos sendo perseguida, quando cessou essa perseguição, ninguém mais perseguiu a igreja. Qual que foi o problema da igreja? A falsa religião. Jesus disse assim para os discípulos, olha, tem pessoas que vão querer matar vocês pensando em estar fazendo uma grande obra para Deus.
Um grande serviço para Deus. Quanta gente morreu em nome de Deus, quantas guerras chamadas de santas, quantas pessoas foram queimadas por heresia, por causa dessa religião. Então a religião é uma doença, que é o maior inimigo do Evangelho. E hoje, no século XXI, quantas pessoas estão afastadas da casa de Deus, da comunidade, porque elas foram feridas por religiosos, por uma religião vazia. E elas não querem, não têm força para ir para a casa de Deus. Porque a maioria das comunidades cristãs são de Deus, são boas, são religiões boas. Mas elas foram tão feridas que ela acaba jogando todo mundo no mesmo pacote. Entendeu? E é igual aquela pessoa que foi traída e ela acha que todo mundo vai trair ela. É assim que funciona. Então a religião é o grande adversário do Evangelho. E ela encontra e ela comete pessoas espirituais. Foi o que o apóstolo Paulo falou lá na igreja de Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Ele disse assim: vocês são tão insensatos que começaram pelo Espírito, estão terminando pela carne? O que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Gálatas? Olha, vocês eram espirituais, mas vocês caíram e estão se tornando religiosos carnais. Ele coloca a religiosidade no meio de bebedice, inimizade, glutonaria, contenda, porfia, emulações, promiscuidade. Você vê como é séria essa palavra sobre religião. Religião, como o apóstolo Paulo falou, vocês começaram pelo Espírito, vocês eram espirituais, mas vocês caíram para carnais. Então, religião é algo que acomete pessoas espirituais. E por que acontece isso? Porque toda a nossa área na nossa vida, ela tem um extremo. E se você for muito excessivo, muito radical naquele extremo, você vai cair para outro extremo. Tem uma palavra aqui no YouTube que eu deixei que chama assim, o perigo da incontinência. E ela fala um pouquinho sobre esse tema, né? O rei Salomão, ele fala assim: não seja demasiadamente bom ou demasiadamente sábio, senão você vai se destruir a si mesmo. Por quê? Existe o extremo da bondade. Eu estou aqui na bondade. Mas se eu for muito bom demais, eu vou acabar caindo no extremo de ser bonzinho. E vou me destruir. Porque Jesus nos chamou para ser bom, não bonzinho. É a mesma coisa a questão da sabedoria. Se eu sou muito sábio, mas quero ser sábio no extremo, eu vou cair para ser sábio aos meus próprios olhos. É a mesma coisa do humor. A Bíblia está cheia de palavras de humor. O pastor Cláudio Duarte, por exemplo, bem conhecido de todo mundo, ele prega o evangelho com humor. Isso é bom. Mas qual que é o perigo, o extremo dele? Se ele levar muito assim, sem ter uma boa medida e recalcada e sacudida, ele vai cair no extremo da profanação. Sempre vai estar beirando ali. Então, tudo que você faz demais, em qualquer área da vida, você cai para outro extremo. É assim a pessoa que ela é espiritual. Ela está na espiritualidade, servindo a Deus com amor, com dedicação, só que ela começa a ser extremista demais. E ela começa ali a ser mais e mais e mais, ela começa, daqui a pouco ela cai da espiritualidade e vira uma pessoa religiosa. O apóstolo Paulo fala aqui em Timóteo, aqui assim, capítulo 4, ele diz assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, quando uma pessoa cai da espiritualidade para a religiosidade vazia, o problema está aqui, ó, cauteriza a sua consciência. O que é cauterizar? É como se você fosse pegar uma enxada. Você não está acostumado a carpir. Se você for carpinar agora 40 minutos com uma enxada, sua mão vai doer, vai ficar sensível. Não é assim? Mas uma pessoa que carpina, está ali a vida toda carpinando, todo dia ela carpinando, ela criou uma cauterização, calos na mão. Ela não sente mais a enxada.
Assim é a consciência da gente. A nossa consciência ela é sensível ao Espírito Santo, às coisas espirituais. Mas a partir do momento que nós não ouvimos a Deus, somos extremistas, a gente acaba cauterizando a mente e caindo da espiritualidade para essa religiosidade. É isso que acontece com os espirituais. A espiritualidade, a pessoa cai do seu primeiro amor e vira uma pessoa religiosa. Trabalhando para Jesus, mas ela não é mais espiritual, ela é religiosidade. E essa religião que faz mal. Por exemplo, aqui em Provérbios, capítulo 29, versículo 1, o rei Salomão diz assim: o homem que muitas vezes repreendido e se endurece a servir será quebrantado de repente sem que haja cura. O que o rei Salomão está falando? Essas pessoas que toda hora é repreendida, mas não se convertem. Toda hora está ouvindo a pregação, toda hora Jesus está alertando na palavra, na pregação, na mensagem. Não vai por esse caminho, vai por este, não faz isso, faz assim, não faz assado. Ele está sempre com o coração duro, nunca a palavra é para ele, sempre é para os outros. Chega uma hora, ele acha tão espiritual que aquilo ele está bem. Chega uma hora que endurece de vez e ele não consegue mais ouvir o Espírito Santo falar com ele. E ele começa a praticar as coisas e a sua mente está tão cauterizada, está com uma catarata intelectual, uma catarata mental aqui, que ela fica insensível à palavra do Senhor, à repreensão do Senhor. Por isso que é perigoso. Porque a pessoa achar que ela está no centro da vontade de Deus e não está faz tempo. Porque ela não deixou de fazer as coisas. Trabalhando na obra, pregando, cantando, ajudando, dizimando, jejuando. Você viu o fariseu lá? Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana. Eu dou meu dízimo de tudo que eu tenho. Entendeu? Para ele estava bem. Ele estava praticando a religião dele. Mas ele não desceu perdoado para a sua casa. O importante é se você vai descer perdoado ou não vai descer perdoado. Então é por isso que as pessoas caem da espiritualidade para a religiosidade. Aí as causas dessa doença deixam a pessoa assim. Ela ora consigo mesma, ela jejua para si mesma, dizima para justificar a si mesma, ela começa a dar esmola para se mostrar para as pessoas e fazer as coisas para se mostrar. Ela começa a adorar os primeiros lugares, os status e as boas posições. Ela começa a ser aplaudido por pessoas, porque olha só como o negócio é tão feio. Um louco bate palma para outro louco para financiar a manutenção da loucura. Então um cara religioso, ele tá lá, religioso, e tá todo mundo aplaudindo ele ali, concordando, amém, dizendo amém para ele. E aquilo ali fica uma loucura, porque aqueles aplausos mantêm essa loucura. Não há ninguém para falar assim, irmão, você está no caminho errado, acorda, desperta. Por quê? Porque todo mundo é uma benção, é um homem de Deus, é isso mesmo. Porque são religiosos aplaudindo religiosos. O amado acha que está, entendeu? No centro da vontade de Deus e está no centro da carnalidade. Dizimando, jejuando, ofertando, com terno, gravata, com vestido, com tudo que é direito, tomando ceia, entendeu? E exercendo os dons ainda. Aí vai chegar naquele dia, eu não tenho parte contigo. Né? Então, por isso que é uma doença. E como nós podemos ser curados dessa doença? Primeira coisa, ser humilde para ouvir a palavra de Deus. O Tiago 4, o Senhor diz assim, Tiago 4, chegai-vos a Deus, antes
Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste o soberbo, perdão pela demora aqui, dá, porém, graças aos humildes. Então, ou seja, como que eu vou me converter? Primeira coisa, tem que ser humilde, para reconhecer aonde eu estou e aonde eu preciso chegar, para aceitar a palavra de Deus. Às vezes a pessoa não é humilde, eu aceito dele não. Então, meu irmão, seu salário é ficar do jeito que você está. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós, a limpar as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações, e senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha só, o segredo da cura é o quê? Ser humilde, se humilhar a Deus, tirar essa sorrisão do rosto. O céu tá baixinho coisa nenhuma. Vai se converter, vai analisar a sua vida, vai diante do espelho e vê ele. Para que esse negócio de céu tá baixinho, que o céu não tá baixinho não. O céu tá baixinho não. Vai se converter, se humilhar perante o Senhor, e aí sim Deus vai te exaltar, porque Deus resiste ao soberbo. Mas os humildes, Ele dá graça. Foi o que aconteceu lá com o publicano. O publicano estava lá cheio de pecado, mas ele batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Aí Jesus foi lá e perdoou ele e voltou para casa perdoado. E o outro não, o outro só orava consigo mesmo. Falava línguas, orava em aramaico, orava em tantas coisas, mas era só ventilava a palavra para ele mesmo. Jesus disse aqui em Apocalipse assim, capítulo 2, tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrependei-te. Pratique as primeiras obras, quando não brevemente a ti verei e te tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Jesus está falando para pessoas que eram espirituais e se tornaram carnais, que amavam a Deus, mas abandonou o seu primeiro amor. Tem, porém, isso ti que aborrece as obras de Nicolatas, as quais eu também aborreço. Às vezes você vê a pessoa, ela aborrece coisas que Deus aborrece. Tem pessoas que falam assim: não, eu me embriagar, eu não. Mas abandonou o primeiro amor. Então não adianta você aborrecer algumas coisas, algumas práticas, mas ser uma pessoa religiosa. Então é o que o Senhor fala aqui. Qual que é o segredo para a cura? Lembra onde você caiu, arrepende e pratica as primeiras obras. Amém? É essa palavra que eu tenho para você refletir hoje. Que nós possamos nos converter todo dia. Todo dia, não só o pecado vem, mas todo dia a religiosidade vem. E ela é bem suave. E ela vem e nos acomete. Quando a gente vê, a gente está vivendo de status, vivendo de aparência e vivendo de hipocrisia. Porque a raiz de tudo isso é a hipocrisia. Porque a hipocrisia, ela é a gente ensinar alguma coisa que a gente não vive. Isso é a hipocrisia. A raiz de tudo isso, a brecha de tudo isso é a hipocrisia. E o problema maior de tudo isso é que um louco aplaude os outros loucos. E aí a gente acha que tá ali, tá todo mundo bem, tá todo mundo aplaudindo, e aquela loucura está sendo financiada de loucos para loucos, né? De religiosos vazios por religiosos vazios. E aí não tem cura, mano, porque como a palavra de Deus vai entrar no meio de tudo isso aí? Fica difícil, né? Amém? Deus continue nos abençoando, tendo misericórdia de todos nós, em Cristo Jesus.